pessoal que é de fora, saiu algumas informações da nossa capital amazonense, do estado do Amazonas. Aquela ponte que está aqui do lado direito, esquerdo de vocês, é o lateral do rio, é o manguezal. O rio está cheio. É porque eu estou de frente aí pro meu lado quem direito. viu o rio O lado esquerdo de vocês. 4 meses, 5 meses atrás, ela de é a hoje famosa ponte sobre o Rio Negro. é o mistério Os da manauaras natureza. falam o nome da ponte. Mas ela tem um nome oficial que é Ponte Jornalista Felipe Dal, em homenagem a um grande jornalista da rede amazônica, né? E ela liga a capital de Manaus a mais 3 municípios do estado do Amazonas, que é Iranduba, Manacapuru e Novo Bairão. A gente vem passear, vale a pena tudo, com chuva, sem chuva. São com 22 metros e meio de largura, construída em puro aço e concreto, foi inaugurada em 24 de outubro de 2011, quando Manaus fazia aniversário. Atualmente a nossa capital do Amazonas está com 354 anos. Então, todo aniversário de Manaus, a ponte também está aniversariando junto com a cidade. Bom, a cidade de Manaus tem 354 anos. Em outubro, dia 24 de outubro, ela vai fazer 355 anos. E o início da colonização da região do Amazonas começa no início do século XVII, com o primeiro círculo da borracha. Depois vem o segundo círculo, que é na época do governo militar. Depois do círculo da industrialização, começa em 1967 com a criação da Zona Franca de Manaus, que permanece até os dias atuais. Esses 3 ciclos foram responsáveis pela população exuberante que temos na região, principalmente na capital do Amazonas. Aqui em Manaus nós temos 2.063.000 habitantes, só na capital, né? Que dá o equivalente a 159.000 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é responsável pelos círculos, tanto o primeiro, o segundo e o terceiro. No início do século XVII, quando começou a se desenvolver o crescimento da região amazônica, foi através da divulgação das cartas dos freis que viajaram em uma expedição com um cidadão que saiu do Peru, que fez uma viagem que durou. Tem livros que a gente dizem que durou 3 anos, mas durou muito mais, né? Foi Francisco de Orellana, que foi um dos desbravadores da região. Só que o povo não deu muita atenção aos relatos de Francisco de Orellana. Achavam que tudo que ele estava contando era fantasioso. E havia muitos indígenas aqui que tinham muita riqueza, principalmente o ouro branco da região, que era o está comentando como que foi feito Manaus. Na época que começou a se desenvolver. Como se criou Manaus. Como o ouro branco da região, da época brasileira. E cada época do ano teve uma... Era assim que era conhecida a terceira Amazônia. Então ninguém deu muita atenção. Só foram realmente dar atenção, cresceu o olho na região, quando foi divulgada as cartas dos freis que andavam com Francisco de Orellana, quando Portugal e Espanha, através do Tratado de Tordesilhas na região, começaram a mandar aqui na região. Foi que o povo começou a se despertar. Veio muita gente na época, estrangeiros. O povo europeu veio muito, nós tínhamos. Quem mandava eram os países, era Portugal e Espanha, através do Tratado de Tordesilhas, mas tinha alemães, ingleses, franceses e os espanhóis e os portugueses. Então, o povo europeu aqui predominava na época. O primeiro nome da cidade de Manaus se chamava São José da Barra do Rio Negro, por causa da criação do forte de São José do Rio Negro, que ficava próximo ao encontro das águas. A primeira capital do Amazonas foi Barcelos, que fica a quase 800 quilômetros daqui do Manaus. Depois a capital passou a ser Manaus e começou a se chamar Manaus.
que era uma alusão à tribo dos Manaus que predominava Manaus no tá do lado Alto lá, Rio aquele Negro prédio e lá o é Alto Manaus. Solimões e toda a região central de Manaus, começando da Praia da Ponta Negra até o bairro central aqui da região. Infelizmente, essa etnia foi extinta, mas ainda existem alguns descendentes que são os Baniuas, que são descendentes dos Manaus. Depois a capital passou a se chamar Manaus, que significa Mãe dos Deuses, que é uma alusão Lá no fundo tem um navio lá, ó. os deuses masculinos. Mãe dos deuses, não das deusas, né? Então, o significado da palavra Manaus significa mãe dos deuses na língua indígena. Com esse desenvolvimento, nós temos essa população imensa na capital. Nós temos no estado do Amazonas, 62 municípios, o maior em tamanho territorial é Barcelos, que já foi a primeira capital do Amazonas. O menor é Irajuba. O maior em população feminina é Barcelos e o maior em população masculina é Parintins. Então, quem for visitar Barcelos, mulherada, segura o marido debaixo do braço. Você que vai na praça vai junto. Porque lá aquela história de 7 para 1, lá é 10 para 1. Canasvieiras. Então a mulherada vai predominante. Agora quem tiver solteiro, que quiser